Z é apresentado por Zenvia, plataforma de experiência do cliente que empodera empresas. Oi, gente, mais um Pode Z, o bate-papo de experiência do cliente da Zenvia. Eu sou a Letícia D'Angelo, tô aqui com o Rafa. Tudo bem, Rafa? Oiê! Muito bom. E hoje nós estamos aqui com uma duplinha já conhecida. É o retorno dessa dupla. É isso, return. E há o retorno. Fez tanto sucesso que a gente está fazendo uma parte 2 com os nossos queridos convidados. Vitor, especialista na Microsoft. Roberto Aran, nosso diretor de produtos e portfólio. Tá demais, foi muito legal o primeiro que a gente gravou. Então, novamente, sejam muito bem-vindos ao Pode Z para a gente continuar esse assunto que deu bom. Deu pano pra manga. Deu muito assunto e a galera interagiu bastante, então prazer receber vocês aqui novamente. Prazer é nosso. Que moral, hein, Aran? Que moral. Sinal que o primeiro foi um sucesso. Espero manter a expectativa. Manter a régua lá em régua cima. Alta aqui hoje. A régua alta. Tô pensando que isso aqui vai virar uma série, hein? Olha, já pensou Grey's Anatomy? Calma, gente. Primeira temporada. 20 temporadas, calma, segura. Muito bom. E hoje a gente vai falar um pouco, dando continuidade, você que não assistiu o episódio, volta os episódios aí do Pode Z, com o Vitor de Pardi e com o Roberto Aran, a gente falando muito sobre IA. E hoje aqui a gente vai dar mais continuidade nesse tema, falando o que ela pode oferecer para os nossos clientes. E aí eu já queria começar soltando essa pergunta para vocês. Aí acho que vocês têm muito para falar sobre isso. No limite, assim, vamos começar com um resumo do que a IA poderia oferecer para os clientes. Eu sei que é difícil resumir isso, mas qual que é o conceito do que a inteligência artificial pode oferecer para os clientes? No último episódio a gente falou muito sobre customização, né? Eu acho que esse é um primeiro ponto. A gente recomenda de novo aí pro pessoal assistir o último episódio que a gente falou sobre esse tema, porque aí você consegue aquele tratamento que normalmente você tem da pessoa conhecer o seu nome, conhecer a sua realidade, o seu contexto, o produto que você gosta, o chá que você gosta de tomar quando você... Todo esse mesmo atendimento personalizado, que às vezes você tem ali no pequeno negócio do seu bairro, você consegue entregar isso em escala pro seu cliente final. Então, acho que customização através da inteligência artificial, claro, né, com formatos diferentes, dependendo da indústria, mas esse talvez seja um dos grandes ganhos. E aí a gente falou muito sobre efetividade também, né? Sobre efetividade sendo... ninguém gosta de um atendimento demorado. Um atendimento frio, que não resolve, que não traz informação, que não é efetivo. E aqui, quando você coloca elementos de inteligência artificial para fazer a triagem de um atendimento, para começar um determinado assunto, você consegue trazer muito mais efetividade para o seu cliente. Eu não gosto de atendimento que não é efetivo e eu conto muito aí com a inteligência artificial para mudar ainda mais essa história. Na prática, assim, quando a gente fala de customização, personalização, hoje a maioria das empresas que estão à frente desse tema, né, de experiência do cliente, elas estão investindo muito em algo que a gente chama como CDP, que é Customer Data Platform ou plataforma de dados do cliente, que é onde você consegue ter um conhecimento do comportamento, ou seja, sabe os dados do seu cliente e sabe como ele se comporta. Então, essa plataforma, na real, ela acaba tendo uma boa base de conhecimento dos clientes. Sobre essa base de conhecimento, quando você aplica a IA, você começa a gerar um nível de personalização profundo. Então, você conhecendo o seu cliente, você pode entregar melhores ofertas, pode entregar um atendimento melhor e personalizado. E aí, sobre 2 viés, né? O primeiro viés no contexto de automação de atendimento, ou seja, eu atendo com um bot meu cliente de uma forma muito personalizada, mas mesmo quando ele vai para um atendimento humano, ele pode ser um copiloto do humano. Então, ele pode ajudar aquele humano no momento da conversa em tempo real a dar as melhores alternativas para o cliente. Então, você consegue, de fato, usar a inteligência artificial para melhorar a vida das pessoas, né? Legal. E aí a gente falando um pouquinho sobre o momento da inteligência artificial de modo geral, né? Como é que vocês veem o momento dela hoje em dia no mercado? O que ela consegue fazer? Se ela A gente sabe que é um tópico quente, né? Que tem sido falado constantemente, mas como é que vocês enxergam esse momento dela? Eu vejo o momento da inteligência artificial como um grande boom, um grande hype que passa por um momento de explosão e ainda vai passar por algum momento de consolidação. Mas é uma tecnologia em franca evolução.
né? Então, eu vejo que hoje você já tem as pessoas que são impactadas, nem sabem que são impactadas por inteligência artificial, né? Muitas vezes não sabem, mas são. Então, por exemplo, se você vê um anúncio no feed da sua rede social preferida, né? Não vou nem citar nomes porque já existem várias e de acordo com a faixa etária tem públicos diferentes usando. Mas quando você é impactado por um anúncio, aquele anúncio está baseado em vários pontos seus de comportamento, né? Como aquela rede já te conhece, como ela conhece como você navega, ela começa a te oferecer aqueles produtos no momento ideal para que você tome uma boa decisão de compra, tome a decisão de compra que está mais alinhada ao seu perfil. Então eu vejo que o momento a gente já tem uma adoção profunda sobre vários aspectos, principalmente orientados a marketing, né? O mercado de marketing ele tem uma maturidade bem grande no uso da inteligência artificial e em outros mercados ela ainda vem amadurecendo e tem um potencial gigante de transformação. Mas eu acho que a gente está num momento de hype, né? Mas vem mais coisa por aí. Esse momento de hype que o Ariel falou, eu acho que às vezes me lembra um pouco a paleta mexicana de 2013, 2014, sabe? Tipo isso. Fatídica. Sabe assim? Fatídica. Cai balão, todo mundo quer falar sobre, todo mundo entende muito sobre, e aí começa aquela coisa, não, vamos AI, vamos falar sobre isso, gera uma baita de uma... E, consequentemente, a consequência disso é muita lenda, é muita coisa que não reflete a realidade, e muita inovação, e às vezes eu vejo isso acontecendo no mercado, que não necessariamente vai trazer efetividade e valor para o negócio. Então, se você não tem uma estratégia de inteligência artificial ou um tópico relacionado à inteligência artificial, né? Uma forma de conduzir o tema com substancialidade, com robustez, né? Que você consiga realmente agregar valor para o seu negócio, para o seu atendimento. Os ganhos dela são infinitos. A gente falou um pouco no último episódio sobre os primeiros passos para fazer isso acontecer. Se você fica só no buzzword, se você faz só aquele green marketing, né? Vou marcar aqui que minha tecnologia, que minha empresa é tecnológica, é inovadora, vou surfar essa onda. Vou surfar essa onda, que nem um monte de gente que abriu paleta mexicana em 2014, você acaba não trazendo o real valor que uma tecnologia com potencial enorme pode trazer. Eu vejo ainda um pouco isso. Eu vejo cases rasos, até pelo momento, né? E muita buzzword versus o potencial do que ela realmente pode trazer. Acho que a gente tá bem no começo. Concordo muito. Assim, esse é um ponto... Caramba, você foi cirúrgico assim na comparação, né? Engraçado, mas cirúrgico. Só queria dizer que eu abri uma empresa de paleta mexicana em 2000. Obrigada. Ativou gatilhos Pra na ele não foi notícia. tão engraçado assim. Não foi tão. Brincadeira. Não, mas temos um case aqui de alguém Que não deu certo. case. Não, mas não é verdade, é só uma brincadeira. Mas eu acho que, já passo pra você, Aran, eu acho que o conceito que fica da fala de vocês é que todo mundo vai tentar surfar a onda, mas ali na frente vão ficar ou vai ficar aqueles que entenderam de fato o propósito e a aplicabilidade com viés de eficiência, né? Mais ou menos isso que vocês quiseram dizer. É que como todo hype em tecnologia, se você não acha o valor que ele entrega, não só o que ele entrega, mas o que ele gera pra você, você fica no meio do caminho. Porque às vezes é um negócio legal pra caramba. Por exemplo, teve o último hype aí das últimas semanas, ou da última semana, que foi você fazer a tua imagem como imagem da Pixar, né? Sim. Não sei se vocês viram isso. Sim. É legal pra caramba. As pessoas ficam até mais bonitas, né? Pois é, né? É legal pra caramba, mas não tem efetividade, né? Aquilo não, ele tem um fator de entretenimento, mas ele não gera valor, né? Então, para uma empresa, por exemplo, que quer se beneficiar disso, como é que ela acha o valor que ela precisa gerar para os clientes e como é que ela também capitaliza sobre isso? Porque isso precisa gerar um impacto financeiro para a companhia de forma positiva. Sim. É algo para se pensar. Então, por isso que eu falei que ele foi cirúrgico, assim. Quando você olha por essa perspectiva, você tem que achar qual valor você entrega e qual valor você captura. E eu vejo, assim, nessa linha do tempo, né? Hoje a gente tá num momento de democratização, a IA generativa ganhou muita força em 2023. Não sei se corrida é a palavra certa, mas nessa jornada, eu acho que perde tempo porque eventualmente, daqui 5, 10 anos, todo mundo vai começar a entender um pouco melhor o valor que a IA generativa, que a inteligência artificial pode trazer para a operação. Isso, em algum momento, as pessoas vão entender e vai ter... Mas quem entender isso antes,
e quiser trilhar o caminho que tem que ser trilhado, a gente falou um pouco sobre organização de dados no último episódio, a gente falou um pouco sobre estruturação e tal, você não perde esse tempo, você não começa essa jornada só daqui, só quando os outros perceberem. Uhum. Não, você realmente, assim, acho que a gente lá na Microsoft usa muito o termo de growth mindset, né? Que é você ter a cabeça de aprendizado. Cara, vamos testar isso aqui? Vamos ver, não vou fazer um projeto só pelo marketing que ele vai me trazer, ou só para estampar minha marca como uma marca inovadora. Vou aprendendo, vou fazendo aos poucos, vou entendendo, vou ajustando. Eu acho que no processo de inovação, se as empresas não tiverem, né, algo robusto por trás, a gente vai acabar perdendo tempo, e aquelas que conseguiram montar a estratégia vão ter um ganho de concorrência, né, de competição muito maior, porque ela já está fazendo essa tentativa e erro há mais tempo e aprendendo ao longo do processo. Sim, eu queria muito que o Aran trouxesse aquela analogia das estações do ano, que a gente estava conversando aqui no backstage, que você verdade. viu. Ah, Legal. muito legal. Eu vi Isso é isso. boa. Eu vi isso Porque no eu tenho uma Gartner. pergunta pós que eu quero fazer. Eu vi isso no evento do Gartner que eu estive, né, no simpósio. E é muito legal, assim, como o Gartner olha, né? Você olha as estações do ano e você vê que num determinado momento ali na primavera tudo floresce, tudo nasce, né? E a gente tá no momento, assim, da primavera, né? Então tá tudo aparecendo, tudo é muito legal e tudo mais. Só que no verão vem o calor, né? No verão o negócio pega com força, assim, a gente começa... Nem tudo aquilo que nasceu vai conseguir vingar, né? Aham. Sim. E aí você vai começando a ir para as outras estações do ano, né? Então você vai ali para o inverno, que as coisas já são mais e agora, né? Como é que a gente faz para se aquecer e para preservar aquilo que a gente construiu e para que a gente possa ter um novo ciclo, né, se iniciando ali, né? Então primavera, depois tem o verão, depois o outono, quando começa a cair o inverno, e aí a primavera de novo, né? Então, não sei se a pergunta será essa, né? Não, a minha pergunta Pode vai lá. A minha pergunta é: podemos dizer que o momento da IA hoje a gente pode chamar de primavera, né? Esse momento de florescer, das coisas estarem em alta, das coisas, né, virem à tona. A próxima estação, devo pegar o meu guarda-sol para curtir a IA na praia ou devo pegar o meu casaco para, né, tipo assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Ou o outono é sempre igual, que as folhas caem no quintal. Eu posso te dizer que é um mix das duas coisas. Tá. E dá pra fazer uma analogia com o nosso planeta, né? Hoje você sai, tá calor de manhã, chega no final do dia, tá aquele frio de lascar, né? São Então, Paulo assim, é assim. São Paulo é assim, São Paulo é bem isso. Eu acho que dá pra fazer uma analogia com esse momento, porque a gente tem que olhar para os dois aspectos o tempo inteiro, né? É legal, mas esse legal ele tem algumas preocupações que vêm por trás disso. E é aonde a gente começa a ver esse hype, não é tão hype assim, a gente precisa tomar alguns cuidados. Eu vou dar um exemplo, né, de preocupações que você precisa ter com IA, e talvez a gente fale um pouco mais desse assunto, que é segurança, por exemplo, né? Sim. Pô, é legal pra caramba, mas tem muito dado seu, pessoal, trafegando em nuvem, que pode ser utilizado para treino, e você não sabe como isso vai aparecer do outro lado para outras pessoas. E você não tem algumas garantias, porque tem muita gente, tem muita empresa fazendo IA. Tem muita plataforma. Se você fizer uma pesquisa lá, por exemplo, de dublagem por inteligência artificial, você vai achar muita empresa que já está fazendo isso, de forma muito madura. Já tem até episódios aí nos streams, né? Séries colocando a IA para dublar, assim, e causar confusões, assim, entre participantes. A greve em Hollywood é um Sim, exemplo disso, porque sim. uma das demandas dos atores ali era não ter a IA substituindo, né, Sim. o trabalho dele. E aí o Aran tocou num ponto importante, que é a questão da segurança. E eu fico na dúvida. É um risco que dá pra gente mitigar ou nesse momento é só administrar? Como que a gente vai trabalhar esses aspectos de segurança? Como que a gente já consegue fazer isso hoje? Eu vejo que... E o Victor vai me ajudar nessa resposta, porque eu vejo que hoje, do ponto de vista corporativo, a gente tem alguns caminhos já sendo trazidos, né, por empresas como a Microsoft, de você conseguir ter ambientes mais isolados, né,
para que você, enquanto corporação, possa prover soluções para os seus clientes e os clientes possam usar aquilo num ambiente muito mais seguro e controlado. E aquilo não fique publicamente aberto para todo mundo sem nenhum tipo de controle. Então, a gente espera que algo nunca aconteça nesse contexto. Mas se acontecer, a gente consegue ter uma origem de onde aquilo aconteceu e consegue ter um fator de responsabilidade sobre um vazamento ou algo do tipo. Mas hoje eu vejo que o caminho do público ele está se fechando para um caminho mais privado, quando você fala principalmente da parte corporativa, né? Então eu vejo um caminho de segurança muito bem trilhado nesse aspecto e muito bem controlado, mas as empresas precisam cuidar das suas plataformas, cuidar dos seus dados, cuidar dos aspectos de segurança do ponto de vista de ferramenta e do ponto de vista de processo, para que cada vez protejam mais os seus clientes. E para isso nasceu a nossa lei de proteção de dados, né? Na verdade, nasceu lá na Europa e a gente herdou isso como uma boa prática. Eu acho que isso tem sido um movimento bem bacana que contribui para que dentro do ponto de vista de inteligência artificial a gente tenha movimentos em tecnologia que nos ajudem a dar a segurança que a gente precisa para os nossos clientes. Você vê, complementando aqui o que o Quero falou, a gente, na Microsoft, tem 6 princípios para desenvolvimento de inteligência artificial. A gente leva esse tema muito a sério. A gente chama de Responsible AI, AI responsável. Inclusive, a gente tem uma vice-presidência global que olha só para esse tema dentro da Microsoft, com times que garantem a implementação desses princípios. Por exemplo, eu preciso garantir que a minha IA seja justa. Eu não posso ter uma inteligência artificial que beneficie um tipo de modelo, um tipo de tecnologia. Eu preciso ter uma IA imparcial. Esse é um dos nossos princípios. Quase agnóstica, né? Agnóstica. E também inclusiva. Porque não basta ela ser justa em um determinado credo, gênero, cor, raça, mas ela não ser inclusiva ou dar benefícios para um determinado grupo social. Então, inclusão também é um princípio bastante importante para a gente. A transparência. Eu preciso dar acesso, né, aos desenvolvedores que estão trabalhando com a minha inteligência, aos modelos que eu estou utilizando. Qual que é o bastidor do desenvolvimento dessa tecnologia? Segurança, implementando limite até onde isso pode chegar, privacidade. O Ariel falou aqui da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, privado, né? Vindo da iniciativa privada, alguns princípios como esses que a gente tem são muito importantes. Mas eu acho igualmente importante a gente caminhar por outros 2 caminhos que vão junto da iniciativa privada. Primeiro, o caminho da educação. A gente precisa educar as pessoas para lidar com esse potencial todo que a gente está falando a respeito da inteligência artificial. Educar todas as pontas, né? Quem cria processos dentro da inteligência e quem também usa, né? E quem tá na ponta, assim, o cara falou, né? Às vezes você tá usando de AI e você nem sabe como que a gente educa essa pessoa. Pra ela extrair o melhor potencial, pra ela entender os limites, pra ela não invadir privacidade, pra ela entender o aplicativo, que às vezes você muda uma imagem, etc. O quanto que isso pode estar ofendendo a imagem de uma pessoa, etc. Então, aqui acho que educação é um ponto tão importante quanto, e também regulamentação, né? Acho que quando você não tem regra no jogo, a coisa fica muito ampla e não é o caminho. Eu acredito que a iniciativa privada, né, com esses princípios, caminhando junto com uma sólida educação em torno de inteligência artificial, caminhando junto com iniciativas públicas também, no que diz respeito à regulamentação, etc., a gente tende a ter um caminho. Então, eu acho que respondendo o que a Lê perguntou, eu acho que a gente tem que avançar nessa jornada, a gente precisa tornar esse ambiente ainda mais seguro, mas os primeiros passos estão sendo dados. Ouvindo você falar, você falou de educação, né? Porque muitas pessoas hoje têm até um certo medo, porque não conhecem, né? Não conhecem de fato como é que funciona, o que que faz, para que que serve. Existe muitas lendas por aí, né? Muitos Tipo assim, mitos, muitos né? mitos. Urbanos. Eu vou dar um exemplo, assim. Muitos anos atrás, estava falando com a minha mãe sobre queda de cabelo. De repente, não mais que de repente, surgiu um anúncio numa rede social.
Olha que bruxaria é essa, meu Deus. Sabe assim? É verdade. Né? É a famosa Skynet, que a gente fala, né? Há muito coisa tempo já. louca, assim. Mas pra quem não conhece, isso parece um absurdo. Tão me vigiando, tão não sei o quê. Minha pergunta é... 2 perguntas, eu vou começar com essa. A LGPD é suficiente para regulamentar a utilização da IA? Acredito que não. E aí eu acho, né, e uma opinião muito particular minha, que nós precisamos, enquanto sociedade, caminhar mais rápido para a regulamentação. E aí eu acho que esse é um tema talvez um pouco mais polêmico, mas necessário sobre o ponto de vista de discussão, de segurança, né, sobre o ponto de vista de limites, né, até onde a gente pode ir, e quais os perigos que isso pode gerar para a sociedade. Então eu até acho que a gente tem, do ponto de vista civil, algumas leis que nos protegem com relação a crimes cibernéticos, tá? Mas isso não é o suficiente quando a gente olha para a inteligência artificial, principalmente pela capacidade que ela tem hoje de evolução de gerar, né, fatos, ou de gerar, não fatos, mas de gerar artefatos que se parecem muito com a realidade. Se parecem muito e geram um fator de confusão. Então, como é que a gente consegue agora criar regulamentações de até onde a gente pode gerar esses artefatos, ou como que nós podemos identificar esses artefatos e a origem deles, para que a gente possa entender como julgar isso no futuro, né? Então, acho que a regulamentação, acho que foi o ponto que o Vitor colocou, ela é tão importante quanto a parte educacional. Educacional, você diz como tem que ser feito, é necessário. A regulamentação, ela faz com que você possa trabalhar com limites. E o limites cria restrições. E essas restrições precisam ser respeitadas, né? Então, acho que esse é o ponto que a gente precisa caminhar mais rápido. E isso não é no Brasil, tá? Isso é global. E é tão engraçado como o mundo da inteligência artificial se parece com o nosso mundo, né? Eu escutando o Vitor, o Aran, né? E a pergunta do Rafa... Teve muita coisa na minha cabeça que no mundo natural, né, na nossa vida cotidiana, quanto mais educação nós temos, quanto mais estudo nós temos, mais rápido nós somos a solicitar os nossos direitos, mais críticos nós nos tornamos aos processos. E com a inteligência artificial também é a mesma coisa. Quanto mais a gente receber educação sobre esse tema, acho que a sociedade civil também vai atrás de falar, opa, peraí. A gente se organiza mais rápido. Vamos nos organizar mais rápido, né? E aí, como que a gente provoca esses fóruns de educação? Como que tá isso no mercado? Quem está nos assistindo, quem está vendo o Pode Dizer, como que a gente começa um movimento de educação sobre esse tema? Ou a gente se insere nesses movimentos de educação? Porque o conhecimento que eu acho que vai acelerar esse ponto que o Aran falou, que é tão importante da gente se organizar para trazer isso, né? E, de fato, a pergunta do Rafa sobre a LGPD... Para mim faz todo sentido a resposta, que ela em parte, ela nos protege com algumas questões de dados, essa também é a minha opinião particular, mas ela não vai no sentimento que a IA pode se falar por mim, ela não vai em alguns lugares que são tão relevantes quanto o meu CPF, por exemplo, né? Eu acho que primeiro, fazendo exatamente o que a Zenvia está fazendo aqui. Acho que trazer o assunto à tona, falar sobre isso, pode dizer, pô, olha que oportunidade legal para pessoas que talvez nunca teriam contato com o assunto, ouvir sobre, entender mais sobre, desmistificar algumas coisas. Então, às vezes a gente fala, né? No Brasil, às vezes a iniciativa privada começa liderando alguns pilares e posteriormente a gente vê a iniciativa pública entrando também no tema. Então, acho que eu nesse primeiro momento, eu vejo a Microsoft fazendo muita coisa nesse sentido. Tem muito conteúdo nas nossas plataformas, o learning.microsoft.com. Eu acho que num primeiro momento, trazer o assunto à tona, né? E falar sobre ele e desmistificar algumas coisas, trazendo dicas, né? E a gente vai falar sobre alguns pontos aqui hoje também. Eu acho que é um primeiro caminho excelente. Acho que é um começo excelente, porque a gente já está se preparando pelo que está por vir, né? E posteriormente, eu acho que esse tema, né? Tecnologia como um todo, mas inteligência artificial... Eu acho que, eu espero, né, da iniciativa pública, isso integrando cada vez mais a nossa cadeia de ensino. Desde uma perspectiva inicial ali, primária, etc.,
mas até num jovem já em formação, né? Um curso teórico, técnico que seja, mas que a gente tenha também iniciativas públicas que acompanhem, né? E tragam esse tipo de conteúdo e democratizem esse conteúdo. A gente hoje tem ferramentas super potentes que democratizam conteúdo, que você pode acessar um vídeo, mas muitas vezes você tem muito conteúdo legal na internet, mas se você não democratiza e fala sobre ele, aproxima e cria o curso e cria os caminhos para as pessoas chegarem até esse conteúdo, você tem muita coisa que se quer acessar. Então acho que o lance tem um papel governamental aqui de aproximar tudo isso legal que a gente está gerando aqui dessas outras pessoas na ponta para elas começarem a colocar isso em prática. E uma outra pergunta que eu tinha em relação à segurança, porque assim, segurança é uma preocupação não só da sociedade, como deve ser das empresas que estão usando a inteligência artificial, né? Uma empresa que trabalha a experiência do cliente, que quer começar a utilizar a IA nos seus processos, programas, serviços que oferece. Quais são as preocupações de segurança que essa empresa tem que ter na cabecinha dela? Para falar, não, tá, eu vou fazer isso aqui, eu vou implementar IA, mas eu tenho que cuidar disso. Ela tem que, acho que fatores básicos. Primeiramente, ela precisa contar hoje, né, com parceiros que também se preocupam com segurança. Então, por exemplo, quando a gente fala da Microsoft hoje, que é um parceiro da Zenvia, a gente tem um alto grau de confiança, né, no serviço prestado, para que a gente tenha um local seguro para trabalhar com os dados dos nossos clientes, né? E outros parceiros também que possam fazer isso. A gente tem que ter políticas de segurança dentro de casa, né? Então, não adianta eu falar que eu sou seguro porque meu parceiro é seguro, se dentro de casa eu não cuido dos meus processos, eu não dou educação para os meus colaboradores para que a gente não tenha uma exposição desnecessária dos dados, né, e de tudo que está sendo usado pelo meu cliente ali dentro. Então, isso vai desde uma assinatura de um NDA, de uma assinatura de um contrato, no momento da contratação do colaborador, né, até a educação contínua sobre como ele opera tudo isso dentro da companhia. Então, tem o fator educação, tem o fator contratual, tem um fator sistêmico. Então, tudo isso hoje, para uma empresa que quer começar, ela precisa se preocupar. Porque a inteligência artificial é mais um fator de risco dentro de um ambiente de solução, de software, enfim, que já tem outros fatores associados, né? E a inteligência, ela vai estar dentro e fora de casa, né? Então, vou dar o exemplo da Zenvia. A gente tem inteligência que nós desenvolvemos com base na nossa plataforma de dados. E nós também usamos inteligência generativa de parceiros como a Microsoft, né? Então, a gente precisa garantir que o nosso parceiro está comprometido com isso, né? E tem todas as certificações para prover uma boa estrutura para que a gente possa operar e possa trafegar de forma segura com os dados dos nossos clientes. E a gente também se preocupa com isso dentro de casa, principalmente por ser uma empresa listada, né, em bolsa. Sim. Então, existem várias preocupações e várias ações que são feitas sobre isso. Mas, primeiro, se preocupe em garantir a segurança de uma forma geral, né? E eu acho que isso é super importante. E se preocupa em dar educação para o colaborador, porque o fator humano também é um risco. Né? É interessante você falar isso, porque na verdade não é só se preocupar com o seu, mas se preocupar com o seu ecossistema. Exato. Né, como um todo. E, gente, a gente chegou mais uma vez ao final do Meu Deus, parece que, olha, tá vendo? Parece que quando os meninos estão aqui, a gente tem muitos assuntos. Eu não sei o que acontece. Assim, de verdade, eu não sei. Mas assim, pra gente finalizar, vocês sabem, já são de casa, já vieram, né? Que eu tenho a minha pergunta do final, minha pergunta aleatória. Aí a edição faz tchananana, entendeu, Igão? É isso. E aí, a pergunta aleatória de hoje é um meme de IA. Poxa, eu quase não falo de IA, né? Então aparece lá no meu Instagram também. Um meme de IA. Eu vi um que eu achei engraçado, assim, né? Tava expectativa versus realidade. A expectativa era o Terminator, Skynet, né? O Arnold Schwarzenegger lá todo durão e tal. A realidade, ele com o rosto na Pequena Sereia cantando. Como que a humanidade tá usando. Eu achei sensacional. Maravilhoso. Sensacional. Muito bom. Muito bom. Eu vou com o clássico. Vou com o meme do Papa moderno, velho de limousine, Sensacional. corrente e tal.
Enfim, vou jogar, vou fazer o simples, vou jogar fora de casa, controlar o jogo, vou no meme clássico Boa, do papo. muito bom. Muito bom. Gente, eu adorei receber vocês. É sempre muito bom, né, Muito Rafa? bom. A gente Nossa, se sente demais. muito tranquilo, né? Demais. De falar, manjam muito, conhecem muito. Obrigada. Você que tá assistindo o nosso podcast, compartilha, comenta. Pede os meninos aqui de novo, porque achar a agenda deles é muito difícil. Então, fala, Assim, se pede. quiser a parte 3, você coloca lá, manda pra gente no pod.z@zenvia.com isso. que a gente olha tudo e A gente faz esse uma negócio pressão neles, vai ser- entendeu? e Fala, há o ó, tem que ir de retorno do novo. retorno. Return, Muito bom, return. muito Gente, muito obrigado por estarem aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço, pessoal. Sensacional, muito bom. Obrigado. Agradeço muito e voto pela série, hein? Olha É isso. só, já pensou? Está nascendo. Jogou Arana. pro universo. é Jogou. E convido a todos que viram esse Pode Dizer, né? Que votem pela série também. É isso. isso aí. Manda pra gente. Tá vendo, Bora pra gente? Eles gente. já querem. Então, muito obrigada, né, a você que assistiu até o final. Curta, compartilha o nosso conteúdo. Fica atenta aos nossos próximos episódios, né, Rafa? Que Vem tá muita coisa demais, boa vem por muita aí. coisa por aí. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Até mais. Tchau, até logo. Este foi mais um Pode Dizer, o seu bate-papo sobre experiência do cliente com a Zenvia. Para saber mais, acesse as nossas redes sociais.